Nada pelos juros brasileiros. A taxa Selic é a principal taxa de juros da economia brasileira, definida pelo Comitê de Política Monetária, Copom, do Banco Central. Ela serve como referência para a maioria das taxas de juros praticadas no país, influenciando diretamente o custo do crédito e a inflação. Uma breve história da Selic. Nada pelos juros brasileiros. A taxa Selic é a principal taxa de juros da economia brasileira, definida pelo Comitê de Política Monetária, Copom, do Banco Central. Ela serve como referência para a maioria das taxas de juros praticadas no país, influenciando diretamente o custo do crédito e a inflação. Uma breve história da Selic. Criação. A Selic, na forma como conhecemos hoje, foi instituída em 1996, substituindo a antiga TBC, taxa básica. Objetivo. Seu principal objetivo é controlar a inflação, servindo como uma ferramenta para ajustar a oferta e a demanda de moeda na economia. Flutuações. Ao longo dos anos, a Selic passou por diversas fases de alta e baixa, refletindo as condições econômicas do país e as decisões do Copom. Inflação elevada. O Banco Central costuma elevar a Selic para encarecer o crédito e reduzir o consumo, desacelerando a economia e, consequentemente, a inflação. Períodos de baixa. Em períodos de baixa inflação e crescimento econômico mais fraco, o Banco Central costuma reduzir a Selic para estimular a atividade econômica, incentivando o consumo e os investimentos. A decisão de elevar ou reduzir a Selic é influenciada por diversos fatores, como a política monetária é controlar a inflação. Se a inflação está acima da meta estabelecida pelo governo, o Banco Central tende a elevar a Selic. Crescimento econômico. A taxa de crescimento da economia também influencia a decisão do Copom. Em períodos de forte crescimento, o Banco Central pode elevar a Selic para evitar o superaquecimento da economia e o retorno da inflação. Expectativas de inflação dos agentes econômicos também são importantes para a definição da Selic. Se as expectativas de inflação futura estão elevadas, o Banco Central pode agir de forma preventiva e elevar a taxa. Cenário internacional. Eventos internacionais, como crises financeiras e variações nas taxas de juros de outros países, podem influenciar a decisão do Copom. A Selic exerce um papel fundamental na economia brasileira, influenciando diversos aspectos da vida do cidadão, como referência para a definição das taxas de juros cobradas em empréstimos, financiamentos e cartões de crédito. Renda fixa. A Selic influencia a rentabilidade dos investimentos em renda fixa, como títulos públicos e CDBs. Mercado de câmbio. A Selic também influencia o mercado de câmbio, afetando a taxa de câmbio e, consequentemente, o preço das importações e exportações. É essencial para a condução da política monetária no Brasil, influenciando diretamente a inflação, o crescimento econômico e o custo do crédito. Entender o histórico e os fatores que influenciam a Selic é fundamental para compreender como a política monetária afeta a economia brasileira. Investimentos. A taxa Selic é a principal taxa de juros da economia brasileira e exerce um papel crucial na definição da rentabilidade dos seus investimentos. Ao entender como a Selic funciona, você pode tomar decisões mais assertivas ao montar sua carteira. Qual a relação entre a Selic e seus investimentos? Quando a Selic aumenta, os investimentos em renda fixa, como Tesouro Direto e CDBs, tendem a oferecer retornos mais atrativos. Isso ocorre porque os títulos públicos e outros papéis são indexados à Selic, garantindo uma rentabilidade maior em períodos de juros altos. Baixa da Selic. Em um cenário de queda da Selic, a rentabilidade dos investimentos em renda fixa diminui, tornando outras opções, como ações, mais interessantes. Quando a Selic está alta, os investidores tendem a buscar a segurança da renda fixa, o que pode levar a uma menor liquidez e volatilidade no mercado de ações. Baixa da Selic. Com a queda da Selic, o dinheiro sai dos investimentos de renda fixa e busca alternativas mais rentáveis, como as ações. Isso pode impulsionar a bolsa de valores e aumentar a volatilidade. A Selic influencia diretamente a taxa de juros dos financiamentos imobiliários. Quando a Selic está alta, o custo do financiamento aumenta, o que pode desestimular a compra de imóveis. Fundos imobiliários.
os fundos imobiliários também são influenciados pela Selic, pois a taxa de juros impacta o custo de captação de recursos para os empreendimentos imobiliários. A taxa Selic tem um impacto direto na rentabilidade da poupança. A relação entre as duas é definida por uma regra específica, que varia conforme o nível da Selic. Como funciona essa relação? % ao ano. Quando a Selic está acima desse patamar, a poupança rende 0,5% ao mês, mais a taxa referencial TR. A TR, historicamente, tem sido próxima de zero, então o rendimento se concentra nos 0,5% mensais. Selic abaixo de 8,5% ao ano. Nessa situação, a poupança rende 70% da Selic, mais a TR. Ou seja, o rendimento da poupança está diretamente ligado à variação da Selic. A poupança é considerada um investimento de renda fixa, e a Selic é a referência para a maioria dos investimentos desse tipo. Portanto, quando a Selic aumenta, os investimentos em renda fixa tendem a se tornar mais atrativos, inclusive a poupança, embora de forma limitada pela regra específica. Porque a poupança não acompanha a Selic de forma integral, definida por lei, com o objetivo de garantir um rendimento mínimo para os poupadores. Essa regra, no entanto, não permite que a poupança acompanhe integralmente as variações da Selic, especialmente quando a Selic está acima de 8,5% ao ano. A poupança rende um valor fixo de 0,5% ao mês mais a TR, independente do quanto a Selic aumenta. Selic baixa, a poupança rende 70% da Selic, mais a TR, ou seja, o rendimento da poupança diminui proporcionalmente à queda da Selic. Porque a poupança pode não ser a melhor opção, a poupança limita sua rentabilidade, especialmente quando a Selic está alta. Inflação. Em períodos de alta inflação, a rentabilidade real da poupança pode ser negativa, ou seja, você pode perder poder de compra ao deixar seu dinheiro aplicado na poupança. Outras opções. Existem outras opções de investimento em renda fixa, como Tesouro Direto e CDBs, que oferecem rendimentos mais atrativos e acompanham mais de perto as variações da Selic. São segura e tradicional, mas pode não ser a melhor opção para quem busca maximizar seus rendimentos. É importante comparar a rentabilidade da poupança com outras opções de investimento antes de tomar uma decisão. Obrigado.